Desde logo, nós temos vários expositores essa tarde, teremos pelo menos quatro exposições. Me cabe apresentar, e seria desnecessário, porque todos a conhecem, mas, de qualquer forma, é um procedimento protocolar, apresentar a nossa primeira palestrante, juíza federal Vera Feio, que honra estar compartilhando essa mesa conosco, Sua Excelência, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontífice Universidade Católica aqui do Paraná, PUC, juíza federal desde 1994, atualmente titular da 6ª Vara aqui em Curitiba, a quem passo desde logo a palavra para a sua exposição. Está no nosso teleprompter ali, me corrija se estiver errado, temas atuais e relevantes em administração da justiça. Eu cumprimento, em nome do desembargador Vitor Laus, todos os componentes da mesa. Agradeço muito o convite feito pela Imagens, por meio da doutora Cláudia. Um pouco antes dela entrar em contato comigo, eu estava reclamando, nossa, já tenho tempo para me aposentar e ninguém mais me convidou para nada, a não ser ela para substituí-la no tribunal, no crime, mas, em virtude de questões familiares, eu não pude aceitar. E, logo em seguida, veio o convite dela, e, justamente nesse tema que eu sou apaixonada. Através desse convite, despertou aquele amor antigo, aquela paixão que estava um pouco esquecida. Por quê? Eu fiz o meu mestrado na PUC, em Direito Econômico Socioambiental, mas o meu tema foi na área de administração da justiça. E, na época, eu tinha uma dificuldade enorme de achar um tema. Daí, o que aconteceu? Eu achei vários temas, acabei fazendo a dissertação sobre a reforma do Poder Judiciário, limites e desafios, mas abrangeu um estudo completo do Judiciário na época. Então, agradeço muito esse convite para falar desse tema, que não é fácil. Hoje em dia, nós vemos assim, processo civil. Eu desisti de escrever sobre processo civil, porque tem muita gente escrevendo. Então, você é mais um, e você que é um João Ninguém, é difícil, né, no processo civil. É bom ir para campos como administração da justiça e direito aduaneiro, que eu também gosto muito, porque poucos escrevem, aí é mais fácil de enganar todo mundo, obviamente. E pensam que você sabe. A Cristina convidava para algum curso na área de aduaneiro ou administração da justiça, eu falei, você está convidando porque pensa que eu sei, mas, na verdade, é porque tem pouca gente tratando desses temas. Mas é muito interessante ir para campos pouco desbravados. O processo civil está muito inchado, e, como eu já disse, é muita gente escrevendo sobre isso. Eu vou tratar com vocês alguns temas, é bastante coisa, não se assustem. Elaborei um conteúdo programático, por quê? Porque, no momento que fui fazer a dissertação, não tinha nada sistematizado, como praticamente não tem hoje. A administração da justiça não é... O que é? Uma disciplina dentro do direito ou dentro da administração do direito administrativo, ou da sociologia, ou da economia. É tudo isso, é quase como se fosse um ornitorrinco. Não se sabe exatamente o que é e tem várias características. Para dar início, eu vou citar um voto do ministro César Peluso, naquela DIN, que confirmou a constitucionalidade do CNJ. O ministro, na época, disse o seguinte: o Poder Judiciário é um poder uno ou múltiplo? Ele disse o seguinte a respeito: o Judiciário é um poder único no tocante à jurisdição, mas, no tocante à administração do Poder Judiciário, ele é um poder múltiplo, ou seja, são 91 tribunais no país com autonomia para fazer a sua gestão. Pode passar para o próximo, por favor? O judiciário, então, é uno na jurisdição, mas ele é múltiplo na sua administração. E, com base até nesse voto, é que depois a AMB conseguiu
numa ação que a justiça, os juízes estaduais tivessem a mesma remuneração que os juízes federais. Me parece um pouco estranho essa questão da multiplicidade na administração, porque nós não vemos, por exemplo, o Poder Executivo Federal servir de parâmetro para a remuneração do Poder Executivo Municipal ou estadual. São carreiras totalmente diferentes. E, com base nisso também, se diz que a unidade do judiciário faz com que a remuneração dos juízes estaduais e federais seja a mesma. Ocorre que, por exemplo, a Receita Federal e a Receita Estadual são totalmente diferentes, pertencendo a uma à União e outra ao Estado. Isso aqui é apenas um parênteses a respeito da questão. Mas esses 91 tribunais do país sempre foram considerados como ilhas isoladas, cada um tinha uma gestão de uma maneira. Por isso foi criado o CNJ e houve muita resistência na época. Pode passar? Pode passar? Passa o seguinte. Mais um. Então, eu elaborei esse conteúdo me baseando em algum conteúdo programático da Infam. Cerca de 10% do que tem aqui é o que veio da Infam. O demais foi elaborado com base nos estudos, não é algo fechado, acabado. Há necessidade de debate, discussão sobre isso. Eu mandei uma vez para o Conselho da Justiça Federal, eles nunca deram bola para esse conteúdo programático, porque eu acho interessante que uma escola, por exemplo, a Infam ou sede do Conselho da Justiça Federal, se vai ministrar cursos que tenham um conteúdo programático, que nem as faculdades têm. Você vai lá estudar processo civil, já tem o que vai estudar no semestre, ou durante a faculdade toda, por exemplo. Primeiramente, é importante, nessa área, a estrutura organizacional do Poder Judiciário, que envolve, por exemplo, a legitimidade democrática dele, analisar os modelos de judiciário, segundo a classificação do Zaffaroni. Se alguém tiver interesse em se aprofundar, tem um artigo no Conjuro, do nosso colega Bochinek, sobre isso, analisando sobre isso. E vocês verificam poder de Estado e serviço público. Mas por quê? Qual seria a importância disso? Em 2001, o IPEA fez um estudo, Armando Castelar Pinheiro, Judiciário e Economia, e tratava ali o judiciário como serviço público. Os constitucionalistas, formalistas, se insurgiram contra isso. Não, o judiciário é um poder de Estado, não é um serviço público. E hoje teve toda essa discussão, né? Um poder de Estado. Claro que é um poder de Estado, que presta um serviço público, obviamente que tem as suas características próprias, diferentes, né, do executivo e do legislativo, cada um dentro das suas funções. Pode passar, por favor? Em seguida, é interessante estudar sobre judiciário e sociedade. As transformações sociais que ocorreram principalmente a partir da Constituição de 88, a democratização do acesso à justiça, que mudou muito o perfil do judiciário, as suas próprias funções. Estudar sobre as garantias e independências da magistratura, o seu protagonismo, a expansão do direito, porque o que aconteceu pós-Constituição de 88, uma explosão de litigiosidade, uma corrida em massa ao judiciário para garantir aqueles direitos que foram positivados na Constituição. Interessante nessa área também estudar sobre a imagem do judiciário perante a sociedade, a visão que se tem do nosso judiciário. Outro tema muito importante, que só ele, ao lado da judicialização, dá um livro sobre a politização do judiciário. Qual seria a diferença entre politização e judicialização da política, ou também judicialização da economia? Tem gente que acha que é a mesma coisa ou troca os conceitos. Pode passar, por favor? Muito importante é estudar sobre o judiciário e imprensa. As relações do judiciário com a mídia, como a mídia vê o judiciário,
qual a linguagem jurídica, a questão da linguagem jurídica e a comunicação com a imprensa quando vamos dar uma entrevista, os limites das informações e princípios para o bom relacionamento com a imprensa, um tema muito importante que os juízes devem ser capacitados também nessa área. Pode passar? Essa área da doutora Cláudia, né? Poder Judiciário e Economia. A análise econômica do direito está muito em voga já há mais de uma década. A judização da política. Qual o desempenho do judiciário em relação ao desenvolvimento econômico? Inclusive, o Banco Mundial começou estudos na década de 90 sobre o desempenho do judiciário para melhorar, para fomentar o desenvolvimento econômico. Fez vários estudos na América Latina e no Caribe, fez um relatório em 2004, que todo mundo ficou pasmo quando ele concluiu que a produtividade do judiciário brasileiro era uma das mais altas do mundo. Acredito que deva ser a mais alta. Então, o Banco Mundial ele acabou intervindo e fazendo os estudos porque o objetivo era garantir o desenvolvimento econômico, porque as empresas vão se instalar no Brasil, elas fazem estudos sobre como que funciona esse judiciário. E esses relatórios do Banco Mundial são muito interessantes, porque, inclusive, esse de 2004 diz o seguinte, que o judiciário foi pego como bode expiatório da crise econômica no Brasil, foi pego como bode expiatório, colocando-se toda a culpa nele, porque os juízes normalmente não sabiam se defender. Cumprimento o doutor Fabrício. E muito interessante, porque ali, nesses relatórios, o Banco Mundial ele levantou quais eram as causas e as consequências da crise do judiciário, demonstrando que o problema não era um problema apenas de gestão, porque eu li muitos e muitos artigos, inclusive dizendo assim, o problema do judiciário é um problema de gestão. Com certeza, mas existem condicionantes internas e externas do mau desempenho do judiciário, por exemplo, da morosidade. Em relação à morosidade, sempre foi apontado como o principal problema do judiciário. Em 2004, foi feita uma pesquisa pela MB para comparar o judiciário a um bicho. Compararam ao quê? A uma tartaruga. Chegaram até, num processo no STF, comparar uma tartaruga tetraplégica. Então, tratam a morosidade como se ela fosse uma causa. Ela é uma consequência. Qual seria a causa? A causa é o número excessivo de processos. A alta litigiosidade. Por quê? Porque está relacionado com uma crise do próprio Estado, da sociedade, uma maneira de procurar desaguar tudo no judiciário, ou seja, várias causas. A morosidade, ou, atualmente, como é chique falar, a taxa de congestionamento, elas são consequências de causas. Pode passar, por favor? Poder Judiciário e tecnologia. Esse é um dos pontos mais importantes. Precisa atualizar essa ementa aí sobre novas tecnologias e tal, mas, na minha modesta opinião, porque uma vez eu fui chamada para dar uma palestra na Unibrasil pela Pajuf, que era para falar sobre os impactos da reforma do judiciário no processo civil. Falei, nossa, como se eu fosse estatística. Claro que não tinha nada, porque todas aquelas medidas que foram implementadas não teve uma avaliação depois. Eu faço a minha avaliação na vara, por exemplo, no cumprimento de sentença. Era citação, passou para intimação. Não mudou nada, não agilizou nada. Agora não é mais embargos, é impugnação, cumprimento de sentença. Não mudou nada e, para mim, ficou pior, porque, para fazer sentença, eu tenho mais prazo do que para fazer a decisão da impugnação ou cumprimento de sentença. E eu fiz o estudo e cheguei à conclusão, o que auxiliou mesmo
na razoável duração do processo ou na efetividade da prestação jurisdicional é a tecnologia. Foi a tecnologia. Bacenjude, Infojude, Renajude, tudo quanto é Jude que se criou, todas essas ferramentas, o processo eletrônico, sem dúvida. A tecnologia tem uma função muito importante e contribui, sem dúvida. Mudanças na legislação, muitas vezes, podem acarretar apenas a mudança de formas e ritos, que acabam não agilizando em nada o processo. Por favor, pode passar? Poder Judiciário e relações interinstitucionais. Também é um tema muito importante, porque nós fazemos parte do sistema judicial. O Banco Mundial relatou, no seu estudo em 2004, que a culpa pelos problemas da justiça não é só internamente do judiciário, mas de todo o sistema judicial, que ele fala das procuradorias, a advocacia, defensoria pública, ou seja, todos aqueles que usam o sistema judicial. E é importante ter boas relações para quê? Por causa das conciliações, para até cumprir o princípio da cooperação. Inclusive, na minha dissertação de mestrado de 2008, eu falava da questão da cooperação entre os integrantes do sistema judicial para a melhoria dos serviços prestados pelo judiciário. E um colega leu, foi um artigo depois que eu reduzi, ele falou assim que isso é uma utopia, a cooperação. E o princípio da cooperação está no CPC agora e realmente está parecendo uma utopia, porque até agora eu não vi ninguém cooperar no processo, porque cada um quer defender o seu cliente, o seu direito. E essa questão é interessante porque, quando se faz estatísticas e pesquisas sobre a imagem do judiciário, a imagem do judiciário depende da maneira que cada um vê o judiciário, ou foi prejudicado ou foi beneficiado por ele. Ou seja, o criminoso quer que demore o processo e resulte na prescrição. O devedor quer que demore mais ainda. O credor quer que seja rápido. Por isso que, nesse estudo do IPEA de 2001, Judiciário e Economia, muito interessante que se fala ali que o judiciário é utilizado, por exemplo, na área trabalhista, para retardar o cumprimento dos direitos dos empregados, na área civil, retardar o cumprimento de contratos, e o Estado é o maior litigante do Poder Judiciário, justamente, e no relatório do Banco Mundial falava que o próprio governo usa o judiciário como fluxo de caixa. Naquele livro Acesso à Justiça, do Capelletti Gart, que faz um estudo sobre alguns sistemas judiciais no mundo, ele, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, a Caixa Econômica Federal utiliza bastante o judiciário, porque sai mais barato, transfere os custos que ela teria em negociações, transfere para o judiciário, porque acaba sendo mais barato e, como tem muitas teses repetitivas, firma aquele entendimento, ou seja, eu faço dessa maneira, mas só se o judiciário consolidar isso. Por favor, pode passar? Um tema muito interessante, que também gosto muito, sobre planejamento estratégico do judiciário. E o CNJ assumiu isso a partir de sua criação, tem um departamento lá de gestão estratégica, e definiu o planejamento estratégico do Poder Judiciário em nível nacional. Cada tribunal segue esse planejamento estratégico. E, na 4ª região, que acredito que deva ser pioneira nessa área, temos o planejamento, início e andamento do planejamento estratégico das unidades judiciárias. Muito importante isso, porque o planejamento estratégico fixa, dá um norte, uma direção, e, principalmente, amarra as gestões, porque nós temos gestão de 2 anos. O que dá para fazer em 2 anos? Em 1 ano,
o gestor, diretor do foro, presidente do tribunal, em um ano ele está se inteirando sobre o que está acontecendo, os projetos em andamento. No outro ano ele vai implementar, executar. 2 anos é muito pouco. Então, o planejamento estratégico é para a instituição, para amarrar até um pouco essas gestões, para que não chegue e diga, eu não gosto disso aqui, não gosto desse projeto, para o projeto no meio, que demandou trabalho e muitos custos. Pode passar, por favor? Democratização do acesso à justiça, tema interessantíssimo, porque, como o principal litigante do judiciário é o próprio Estado, e também instituições financeiras, tal, como diz a professora Maria Tereza Sadek, que, para mim, é uma das pessoas que mais conhece o judiciário brasileiro. Ela é cientista política, talvez não saiba o que é um recurso de apelação, mas ela conhece o judiciário no aspecto da administração da justiça. E, inclusive, quando eu fui num congresso no Chile, feito pelo SEJA, Centro de Estudos Jurídicos das Américas, o diretor do SEJA era um engenheiro civil. Nossa, que interessante, né? Um engenheiro civil que não tinha formação em direito. E, aliás, muito bem administrado esse SEJA. E a professora Maria Tereza Sadek, ela ressalta a necessidade de uma democratização qualificada de acesso à justiça, ou seja, não apenas quantitativamente falando, ou seja, numericamente falando, o Estado é o maior litigante. Então, uma democratização qualificada no sentido de um maior acesso da população em geral, e não apenas daqueles que detêm o poder ou detêm condições de litigar no judiciário, porque o rico ele suporta muito bem o tempo do processo, o pobre não. Eu vejo assim pessoas que põem a sua vida, o seu sono, os seus sonhos numa ação e ficam ali esperando. As grandes empresas, às vezes uma causa de milhões, até não põem os seus sonhos, os seus desejos todos numa ação. Então, o pobre suporta bem menos a demora do processo. Pode passar, por favor? Aqui, meios alternativos de resolução de conflitos. É interessantíssima essa questão, porque, na minha opinião, eu já falei que a tecnologia é o grande motor aí da transformação do judiciário, e, para mim, deveria haver mais estudos, mais investimentos nesse ponto. Evitar que o processo chegue no judiciário, porque depois que chega é que nem casamento, é fácil de entrar e difícil de sair. E se investir, inclusive, mais hipótese de arbitragem, estabelecer alguma coisa pré-processual, porque depois aí cai na vala comum da demora do processo. Por favor. Transparência do judiciário, um tema interessantíssimo, tanto que está na Convenção Americana de Direitos Humanos. O judiciário era pouco transparente até a década de 90. Vou passar mais rápido, porque talvez não dê tempo. O próximo. Aqui também, muito interessante, pesquisas estatísticas de diagnósticos. A administração da justiça não sobrevive sem a estatística, sem a elaboração dessas pesquisas, esses diagnósticos, e a partir do ano de 2003 que nasceu o Justiça em Números, que era feito pelo STF e agora pelo CNJ. Ou seja, o judiciário não media, não contava, não mapeava, não avaliava praticamente nada. Por isso que começou muito a pensar nisso. E, no ano de 2003, quando foi criada a Secretaria de Reforma do Judiciário, do Poder Executivo, porque essa tônica da reforma do Judiciário não partiu de dentro da instituição. Aliás, havia até resistência das associações na época. E foi um órgão do Executivo que, aliás, elaborou muitas pesquisas, relatórios e diagnósticos que a gente lia e ficava pasmo. Nossa, é isso mesmo? É isso mesmo? E era técnico, não tinha... Nesses relatórios não tinha nada assim, no sentido de pegar no pé dos juízes ou perseguição. Os estudos e pesquisas estatísticas eram todas técnicas. Pode avançar, por favor?
A modernização da gestão do judiciário também tem muitos artigos sobre essa questão, ou seja, o judiciário precisa adotar técnicas modernas de gestão, etc. Mas aquela questão não pode ser reducionista, porque já li artigo dizendo assim que o que falta para o judiciário é adotar as modernas técnicas de gestão. Mas aí a gente esbarra em outros problemas: alta litigiosidade, judicialização excessiva, carência de servidores. Então, não se pode dizer, precisa isso. Não é só isso, são várias coisas que são necessárias. Pode passar. Obviamente, a administração da justiça vai se ocupar do processo de seleção, formação e aperfeiçoamento de magistrados, que entra dentro da área de gestão de pessoas, se fosse na ciência da administração. E nós andamos bem, porque temos o PNA, do Conselho da Justiça Federal, temos a Infam também, que traça as diretrizes todas, alguns conteúdos programáticos. Temos a nossa excelente Escola da Magistratura, a EMAGES. Pode passar, por favor. Na área também de gestão de pessoas, temos a capacitação dos servidores. O Conselho da Justiça Federal tem o PNC, que é um plano muito bom, fixa diretrizes, conteúdos, cursos obrigatórios. Pode passar, por favor. E na gestão do processo judicial. Alguém pode pensar assim que gestão, administração, como eu ouvi falar, é fazer sentença e decisões. Fazer sentença e decisão é jurisdição. Mas aí, o que acontecia muitas vezes? O juiz fazia uma maravilhosa sentença, 40, 50 laudas, citando doutrina estrangeira, e demorava 6 meses para publicar, ou o decurso de prazo. Eu, não há pouco tempo, há 10 anos, trabalhei numa vara, quando eu mudei para lá, que entre a sentença e a publicação era 6 meses. Então, qual a melhor maneira de administrar? E depois veio a tecnologia, veio o EPROC, que tornou isso mais ágil, com certeza. Nesse campo, por exemplo, podemos estudar a racionalização de procedimento e processos de trabalho, como atingir a eficiência e a eficácia dos nossos serviços na vara, na unidade judiciária, como vamos, por exemplo, naqueles processos que têm prova pericial, existe alguma maneira de agilizar? Vamos telefonar para o perito em vez de fazer uma intimação no EPROC, vamos mandar um e-mail para ele. Então, tudo isso é a gestão do processo judicial, ou seja, não é fazer a sentença ou a decisão. Pode passar, por favor? A gestão ambiental do judiciário, para quem gosta do direito ambiental. Nesse campo, discutimos a responsabilidade socioambiental, o judiciário e desenvolvimento sustentável, economia de recursos, ter boas práticas que promovam a sustentabilidade dentro do nosso judiciário. Pode passar. A administração da justiça penal, que não é a minha área, mas existem vários temas interessantes. Aí, por exemplo, a antropologia da prisão, que tema interessante. Por que está aí? Porque meu marido é formado em antropologia social e atua nessa área. E, por exemplo, impactos das reformas processuais na prestação jurisdicional na área penal. Isso não existe, eu desconheço. Você faz uma mudança na legislação penal ou civil mesmo, e depois não existe essa avaliação. O que mudou? O que contribuiu? Então, no Brasil, assim, vamos mudar aqui, vamos trocar uma forma pela outra, mas e depois não se faz nenhuma avaliação. Pode passar? O processo de reforma do judiciário deveria estar logo lá no começo. Por que processo? Porque a reforma judiciária ela não se esgotou na emenda constitucional 45 de 2004. Foi todo um processo. A partir da década de 90, depois do boom que houve por causa da Constituição de 88, que encontrou o judiciário
com uma estrutura totalmente despreparada para atender às demandas da sociedade. E sabe quando que se produziu mais doutrina? E por muita gente, por advogados, juízes, economistas, pessoal da administração de todas as áreas, foi durante a crise. Porque a crise é um momento de reflexão e propicia mudanças. Então, a maior doutrina que tem nessa área é da época, é em razão da reforma do judiciário. Houve participação da sociedade em geral. E não houve, assim, como eu já disse, uma avaliação dos impactos da reforma, de todas aquelas ações que foram implementadas, todos os estudos que foram feitos. O importante foi que se levantou um diagnóstico, elementos e por que havia a tão falada crise. E o Banco Mundial concluiu que havia 5 espécies de crise. Por exemplo, crise de gestão, crise da legislação, crise institucional e etc. Pode passar, por favor? E, por último, o orçamento do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele tem autonomia, ele tem o seu autogoverno, e como que ele aplica esse orçamento que ele recebe na sua administração, na área da jurisdição e também na sua atividade e meio. Como que ele aplica, quais as suas receitas, as suas despesas, etc. Como ele pode aplicar melhor para a melhoria dos seus serviços. Inclusive, um assunto interessante, saiu um livro agora do professor da USP, J.M. Conte, e mais outros autores, Judiciário, Gestão, Orçamento e Políticas Públicas. Pode passar, por favor? E, para fechar, eu gostaria de deixar esse conceito do Chiavinato, que administrar é o projeto de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. Pode passar? E eu gosto muito dessa definição sobre eficiência mais eficácia que resulta na efetividade. Inclusive, eu vejo em muitos planejamentos estratégicos ou artigos tal assim, que a prestação jurisdicional deve ser rápida e eficiente. A eficiência abrange a rapidez. Então, deveria ser efetiva, que efetividade é a junção da eficiência e eficácia, que é um conceito complexo, se relaciona principalmente com a avaliação acerca de como, de maneira adequada, uma organização cumpre sua missão, alcança seus objetivos previamente estabelecidos e se adapta a novas e constantes mudanças no ambiente. Se trouxermos isso para a realidade do judiciário, um judiciário eficiente e eficaz vai resultar na efetividade. E, por isso, eu acho que deveria ter um princípio da efetividade da prestação jurisdicional que abrange a razoável duração do processo, a rapidez, e abrange também a qualidade das decisões judiciais, porque a tônica, já há algum tempo, é produtividade, rapidez, celeridade. E, por conta disso, a qualidade das decisões judiciais fica um pouco de lado. Por isso que poderíamos ter a razoável qualidade da decisão judicial também. Eu agradeço, então, o convite, essa oportunidade, e peço desculpa por extrapolar em 3 minutos. Obrigada.